capítulo 6. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus. Gostaria desde já de agradecer a todos que estiveram orando por mim, aleluia, neste período que eu passei fora. Amanhã de madrugada já estou voltando para lá, passar mais um mês, e eu conto com as orações de todos os irmãos, amém? Amém, Jesus. Também gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais aqui nessa noite, e Deus continue abençoando a cada um, amém? Amém, Jesus. Aleluia, está maravilhoso neste lugar, já podemos sentir a presença do Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Tem servos de Deus mais capacitados que eu, que não me retaguardo para estar aqui nessa noite pregando, mas eu gostaria desde já de agradecer o convite, aleluia, do grupo El Shaddai para estar ministrando nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Aleluia. Amém. Quero tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de introduzir a mensagem, eu gostaria de trazer para os irmãos um resumo, um breve panorama sobre o livro de Gênesis. Aleluia. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés há cerca de 1400 anos antes do nascimento de Cristo. A palavra Gênesis vem do grego e significa começo. Aleluia. Ela narra a criação do mundo e a genealogia dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. O livro de Gênesis possui 3 grandes propósitos. Aleluia. Primeiro propósito, revelar a soberania de Deus na criação do universo. Segundo propósito, ensinar ao povo de Israel sobre os propósitos eternos de Deus. E o terceiro propósito, explicar a origem da humanidade e do pecado. Aleluia. A Bíblia nos mostra que Noé viveu numa época extremamente corrupta. Aleluia. Muito semelhante à época que estamos vivendo nos dias de hoje. E a Bíblia Sagrada vai falar que por causa do pecado do mundo, na época em que Noé vivia, Deus resolveu destruir o mundo. Aí talvez você se pergunte nessa noite, se estamos vivendo numa época semelhante à que Noé estava vivendo, por que o Senhor Jesus, por que Deus não destrói a terra atualmente? Aleluia. Porque Mateus capítulo 24, 14 diz que a palavra do Senhor será pregada a toda criatura, e então virá o fim. Então Deus tem uma aliança com o ser humano, aleluia. Deus tem um pacto com o ser humano, que todos iriam ouvir a sua palavra antes que ele viesse arrebatar a sua igreja. Então a Bíblia fala que todos terão a oportunidade de ser salvos. Naquele dia não vai ter como chegar alguém e dizer: eu não ouvi a palavra de Deus. Porque a própria Escritura fala que a palavra de Deus será pregada nos 4 cantos da terra, e então virá o fim, aleluia. Meu Deus. A humanidade estava tão cruel que o Senhor determinou a destruição da raça humana. Gênesis 6,5 vai nos dizer: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente, aleluia. Era algo recorrente. O ser humano na época de Noé pecava e não se arrependia. Mas no meio de toda essa escuridão moral, Deus viu alguém que vivia uma vida exemplar perante Deus. Jesus. E essa pessoa era Noé, aleluia. Então, Noé, nessa época, ele era a diferença, e foi o homem escolhido por Deus para começar de novo, aleluia, o desenvolvimento da raça humana. Glória a Deus. Aleluia. Deus mostra no versículo 9 algo que me chamou muita atenção. A característica de Noé é parecido com outra pessoa da Bíblia, aleluia, que os irmãos vão se lembrar. O versículo 9 diz que Noé era um homem justo e íntegro em sua geração, assim como também foi Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esses 2 homens, aleluia, cada um em sua época era referência para a sua geração. Esses 2 homens andavam com Deus, eram íntegros, eram retos, aleluia, e faziam o que Deus mandava na sua palavra, faziam a diferença. Nessa noite eu quero te perguntar: o que você tem feito
para ser a diferença neste mundo? O que você tem feito para ser escolhido por Deus, aleluia? Para ser salvo, aleluia, porque foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele. Desde o ventre da nossa mãe nós já estávamos escolhidos, aleluia. Porque a palavra diz que Deus olhou do céu e viu Noé como um justo na terra, e ele foi escolhido para salvar a raça, salvar a humanidade, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia fala que Noé então é escolhido por Deus e entra na arca juntamente com a sua família. Glória a Deus. Podemos perceber que o fato de Noé ser fiel a Deus trouxe a salvação não só para ele, mas para a sua família junta. Fazendo a diferença no meio em que nós vivemos, na nossa casa, na nossa família, permanecer fiel a Deus vale a pena. Porque podemos trazer a salvação não só para nós, mas para a nossa família juntamente. Glória a Deus. Nessa noite, que a gente possa, aleluia, aprender a obedecer o chamado de Deus. Noé não ficou questionando com Deus que ele teria que construir a arca, mas como que Deus faria para mandar tanta chuva que viesse a inundar todo o planeta, aleluia. Noé entendeu que o chamado dele era construir a arca. Fazer chover era o papel de Deus, aleluia. Quero É que verdade, você entenda Jesus. o seu chamado. Eu quero que você entenda que tem coisas na sua vida que é para Deus fazer, que é para Deus resolver, aleluia. Tem coisas que estão longe do nosso alcance. Muitas vezes estamos preocupados com um problema, sem saber a solução, sem saber como vamos resolver. E a própria palavra de Deus diz que Deus vai nos dar problema, que Ele é a nossa força, aleluia. A Bíblia diz para a gente olhar para os montes, que é de onde vem o nosso socorro. Não é olhar para baixo, não é olhar para o lado, mas é olhar para cima no momento da dificuldade. É se agarrar com Deus no momento da dificuldade, aleluia. O próprio Jesus, no momento de aflição, ele olhou para cima e orou ao Pai, aleluia, pedindo forças, aleluia, e suportou toda aquela dor por nós. Então nessa noite que você vem olhar para cima, vem olhar para Deus, porque Ele pode resolver os teus problemas. Aleluia. No capítulo 7, versículo 16, Noé confiou em Deus e não em sua própria força. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 16 de Gênesis diz: e os que entraram eram macho e fêmea de todos os seres viventes, como Deus lhes tinha ordenado. Então o Senhor fechou a porta por fora, aleluia. Mesmo depois que Noé construiu a arca, foi o próprio Deus que selou, que fechou a porta da arca, aleluia, para que as águas do dilúvio não entrassem na arca. Não é o fato de a gente trancar a nossa casa que mantém a nossa casa protegida. Não é o fato da nossa habilidade na direção que nos mantém seguro na estrada, aleluia. Apenas Deus pode nos guardar e fechar a boca de Satanás que tenta nos devorar a todo momento, aleluia. A palavra de Deus diz que Ele anda ao nosso derredor, bravando como um leão, procurando a quem possa tragar. Aleluia. Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nos cele dentro da sua arca de proteção nessa noite. Aleluia. Que possa nos proteger em todo momento, aleluia. Porque Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, aleluia. A Ele devemos confiar, aleluia. A Ele devemos ser fiel, como foi Noé. Glória a Deus. Imagina se Deus não tivesse encontrado um ser humano justo na terra, na época de Noé. Talvez eu e você não estivesse aqui hoje, aleluia. Mas então a raça humana foi refeita novamente a partir de Noé. E quando Jesus veio à terra, aleluia, Jesus ofereceu um novo sacrifício. Mas dessa vez esse sacrifício nos ofereceu a salvação. E graças a Ele, aleluia, o véu se rasgou de cima a baixo. E hoje nós temos a salvação, nós temos a oportunidade de salvação. Nós podemos hoje aceitar a Jesus e ter a esperança de morar num local que não vai haver mais dor, não vai haver mais enfermidade, aleluia. Glória a Deus, a palavra de Deus nos fala isso, que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não vai ter dor, aleluia. Não vai ter enfermidade. Não vai ter nada que possa te separar do amor de Jesus. A Bíblia fala que o sol já não vai ser mais necessário, porque o próprio Cristo vai iluminar todo o céu, aleluia. A gente vai viver cantando, adorando ao nome do Senhor Jesus. Feliz, aleluia, porque já não há mais dor. Glória a Deus. Nessa noite, então, possamos permanecer fiel ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar ministrando pela primeira vez aqui na nossa igreja. E até que estou tempo para dizer para os irmãos, se eu falar mais, estarei falando de mim, então vou estar passando ao pastor. Amém? Amém.